Oi, querido, graça e paz. Vídeo número 11 do nosso tema, como prosperar na perspectiva de Deus, segundo a perspectiva de Deus. Bem, essa é a segunda parte desse estudo, onde agora nós vamos estar citando aqui alguns princípios, regras, para que você realmente venha desfrutar dessa prosperidade segundo a perspectiva de Deus. Na primeira parte nós falamos o que é, né, a prosperidade segundo a perspectiva de Deus. E agora nós vamos dar de fato a você o caminho, vamos mostrar para você o caminho como você ser uma pessoa próspera na perspectiva de Deus, tá bom? E o primeiro princípio, o primeiro passo aqui, querido, que muitas pessoas são contra o dízimo, né? Contra o dízimo. Nós vamos depois saber o porquê que Deus, o dízimo virou uma lei. Então, através desse estudo aqui, nós vamos descobrir isso. Porquê que dízimo virou uma lei. Na verdade, não foi Deus que criou o dízimo. Tá? O dízimo já existia e Deus usou este processo com um propósito. Tá? Então vamos lá, porque a lei do dízimo ela surgiu depois de 400 anos de Abraão ter feito o seu dízimo, a Melquisedeque, rei de Salém. Tá? E não existia essa lei ainda. Né? Então o dízimo já existia e Deus usou. Então, como prosperar, pastor? Qual é o primeiro princípio? Qual é o primeiro passo? É você reconhecer que o dízimo ela é uma ordem de Deus para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Além de ser uma ordem, você cumprir essa ordem, reconhecer que você vai cumprir com amor, tá? Não por obrigação, mas com amor. Como assim? Porque você vai reconhecer primeiro o ministério pastoral que está sobre a sua vida. Tá? Querido, preste atenção numa coisa que eu vou te dizer aqui. O pastor é como um médico. Você vai ao médico, você paga uma consulta. Você vai a um advogado para resolver algum processo, você vai ter que pagar 30% daquilo que você ganhar ao advogado. Se for alguma coisa em relação a leis trabalhistas, né? É 30%. Então, todo e qualquer profissional que você vai procurar como prestação de serviço, você tem que pagar. Entendeu? Então, o pastor, você vai entender, conforme nós já falamos, que o dízimo foi uma ordem de Deus. Porque todos os dízimos, diz a palavra do Senhor, que o Senhor deu para a tribo de Levi. Por que a tribo de Levi? Porque a tribo de Levi foi uma tribo que Deus separou. O Senhor fez um pacto com Levi. E dessa tribo sairiam os sacerdotes, as pessoas que seriam responsáveis em cuidar da casa do Senhor, da tenda do encontro, e responsável para trazer um alimento espiritual para mim, para você, assim como naquela época até hoje. Então, eu não sou contra o dízimo, querido. Eu sou a favor do dízimo para a casa de Deus, para sustentar o pastor, a família pastoral, o ministério pastoral dele. Entendeu? Porque o pastor, ele estuda, ele precisa se formar, ele precisa de livros. Entendeu? A tribo, assim como a tribo de Levi, não foi dado para a tribo uma herança de terra. Entendeu? Então, como que a tribo iria se sustentar? Como que a tribo iria se alimentar? Então, todo dízimo, o Senhor fala, trazer o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E Deus, ele faz um pacto. Deus, ele faz um pacto com todo aquele, tá? Que por gratidão, ele expressa gratidão trazendo dízimo. Por quê, querido? Porque existe um sacerdote, existe um pastor cuidando, zelando pela sua vida espiritual. É claro que hoje os pastores, eles deturparam, né? Mas o que eles vão fazer com o dinheiro?